elétrica, ou geração de energia a partir de uma fonte térmica. No caso, a fonte térmica é a fissão nuclear. Okay? Esse slide é bem interessante, que ele mostra a relação entre a energia gerada por uma pastilha de urânio. Tá? Essa pastilha de urânio tem 1 centímetro por 1 centímetro, as dimensões dela, certo? A energia equivalente de uma pastilha de urânio, de 10 gramas, essa energia é equivalente a 700 kg de óleo e 1.200 kg de carvão, para vocês terem uma ideia. Tá? O que é radiação, certo? Essa etapa o Marcelino poderá explicar com melhor propriedade, uma vez que ele é o supervisor de proteção radiológica da unidade de Poços de Caldas. Tá? O que é radiação? Alguém arrisca? Raio. Boa. Todo mundo tem ideia do que é radiação. Né? Todo mundo faz na sua cabeça uma ideia de alguma coisa viajando, de alguma coisa indo, chegando, um raio. Exatamente, isso é radiação. Toda energia que se propaga no espaço é radiação. Olha só, as ondas de rádio são radiações, o infravermelho, a luz visível, tudo isso é radiação. A luz solar é radiação. Não tem como fugir, isso é radiação. Mas qual é a radiação que a gente está falando? A do urânio, a do raio-x, a da radioterapia, aquela que irradia o alimento para conservar. Essa radiação é uma radiação mais forte, que tem uma energia maior, que serve para diagnóstico, para tratamento, para gerar energia elétrica. É dessa radiação que a gente vai falar a partir de agora. Só uma curiosidade, para a gente perceber a importância do uso da radiação, que não tem mais como a nossa geração, o homem hoje em dia, viver sem o uso das radiações. Antigamente, antes da descoberta dos raios-x, o médico não tinha como visualizar internamente o nosso corpo. Então, quando uma pessoa quebrava, fraturava algum osso por uma queda ou por algum motivo, o médico amputava aquela parte do corpo. Imagina, você está jogando futebol, quebra um dedo, amputa. Você está brincando, sobe numa árvore, cai, amputa. Isso não existe. É impossível a gente pensar nisso nos dias de hoje. Por quê? Porque o homem descobriu a radiação. O homem consegue, a partir de um equipamento, emitir radiação e o médico visualiza internamente o nosso corpo. Ele sabe onde é que está aquela fissura. Ele sabe qual que é o osso que ele precisa corrigir. E a partir daí ele desenvolveu técnicas e métodos para tratar fraturas no corpo humano. Então, antigamente, antes da descoberta dos raios-x, os médicos eram, ironicamente, chamados de açougueiro. Quebrou um braço? Corta. Então, para ficar bem claro que a gente precisa da radiação. O homem precisa. Ninguém vive sem radiação. Tá bom? Quais são os tipos de radiação que existem? Radiação alfa, beta e gama. E os raios-x? Os raios-x são equipamentos que o homem criou para fazer imagem e para tratar câncer. É artificial. Se você tirar aquele equipamento da tomada, ele não funciona mais. Mas existem materiais que naturalmente emitem radiação, independente do homem. Eles emitem radiação. E esses materiais emitem partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é um equipamento que mede a radiação. Ele detecta a radiação. Se chegar alguma radiação aqui, ele vai contar. Ele vai mostrar para a gente através de um sinal sonoro e através de um display. Quanto mais radiação chega, o ponteiro vai mudando. E aqui tem os valores. Então a gente sabe, a gente conhece se tem radiação e o quanto que tem de radiação. Vocês estão ouvindo? Todo mundo consegue ouvir esse barulho? Cada barulhinho desse é uma radiação que está chegando aqui. Dá o microfone perto. Não, ele não sai daqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui. Cada barulho desse é uma radiação que está chegando aqui.
Ah, então tem radiação aqui? Tem. No mundo inteiro tem. No solo, no ar, na gente, como o José Roberto falou, nós temos potássio 40 e carbono 14, então a gente emite radiação. A gente convive com a radiação. É normal, o homem foi feito assim. Eu vou mostrar para vocês agora uma fonte de radiação que a gente chama de fonte teste. É uma fonte que o homem criou, ele depositou uma pequena quantidade de radiação nessa fonte, bem pouquinho, só para a gente testar o equipamento, só para a gente colocar perto e ver se o equipamento realmente está funcionando. Mas antes de eu mostrar isso aí, eu quero que vocês percebam a seguinte diferença. A partícula alfa, ela é uma partícula grande, pesada, então ela não consegue ir muito longe. O urânio, ele emite basicamente partículas alfas. Ele também emite beta e gama, mas ele emite mais partícula alfa. Então, essa partícula, por ser grande, pesada, ela não consegue ir muito longe. Apenas 4 centímetros de ar são suficientes para parar a partícula alfa. Então, se tem uma partícula alfa aqui e eu coloco minha mão aqui, nenhuma radiação vai chegar na minha mão, porque eu estou a mais de 4 centímetros de distância. O ar que tem aqui nesse meio já é suficiente para parar a partícula. Ela não consegue atravessar. Já a partícula beta não. Ela consegue atravessar a folha de papel. A partícula alfa não. Ela não atravessa nem 4 centímetros de ar e nem uma folha de papel. Se eu estiver muito próximo a uma partícula alfa e colocar uma folha de papel na minha frente, pronto, já está um escudo. Ela não vai atravessar a folha de papel e não vai chegar em mim. Já a partícula beta, ela atravessa, ó. Mas ela é parada por uma folha de alumínio. E a radiação gama, ela é mais penetrante. Ela consegue atravessar a folha de papel, ela consegue atravessar vários centímetros de ar, ela consegue atravessar uma folha de alumínio, mas o chumbo não. Se colocar o chumbo na frente, ela não passa. Então, eu tenho aqui uma caixinha de madeira com essa fonte de radiação alfa que eu falei. A radiação não atravessa essa madeira. Eu vou abrir aqui agora, tem a fonte aqui. Não está chegando na minha mão, eu garanto, tem mais de 4 centímetros de ar. Mas vocês vão ouvir agora que o equipamento vai detectar essa partícula alfa, porque eu vou chegar muito próximo. Vocês estão ouvindo? Perceberam como aumentou a intensidade? Realmente está chegando muita partícula alfa aqui no equipamento. Alguém tem uma folha de papel aí? Agora vai ser inserida uma folha de papel entre a fonte e o detetor para provar que a partícula alfa é fundada por essa folha. Chuva? Vocês estão ouvindo o equipamento ou a chuva? Dá para ouvir, né? Ó, a partícula alfa, ó. Vamos ver se a folha de papel, se a partícula alfa é fraca mesmo, se ela vai conseguir atravessar a folha de papel. Voltou ao normal, né? Voltou ao normal do ambiente. Ó, vou tirar a folha. Ambiente. Certo? Então, isso é a partícula alfa. Isso é basicamente o que emite o urânio. Claro, o urânio também emite as outras partículas, mas em menor quantidade. Bom, então a gente já viu quais são os tipos de radiação que existe, o que o urânio emite. E então a gente precisa de meios, de formas, que a gente consiga detectar a radiação, para conseguir proteger as pessoas. Então a gente precisa de grandezas, que nos diga o quanto que tem de radiação. Se aquela quantidade que tem no ambiente é muito ou pouco. Então, aqui estão as grandezas. Por exemplo, tem um carro em movimento. Como é que a gente sabe dizer se aquele carro está muito rápido ou muito lento? Velocidade. Vocês estão bem, parabéns.
Existe uma grandeza chamada velocidade, cuja unidade é quilômetro por hora, que nos diz, se eu falar para vocês que um carro está a 20 km por hora, vocês vão pensar e vão dizer, ah, está muito devagar, não é? Agora se eu falar, o carro está a 160 km por hora, agora ele está muito rápido. Da mesma forma, existem grandezas que nos diz se tem muita ou pouca radiação, se aquela radiação é rápida ou lenta. São essas grandezas que faz com que a gente dizer, ah, a radiação que tem aqui no nosso ambiente é pouca, pode ficar sossegado. Ou então, aquele lugar tem muita radiação, não vamos entrar ali. É a partir dessas grandezas que a gente consegue proteger as pessoas. A gente faz monitorações. A partir desses equipamentos, a gente monitora para conhecer o nível de radiação dos locais. E para que a gente monitora? Para garantir que as pessoas não estão sofrendo exposição externa, ou exposição interna, ou contaminação. Qual que é a diferença? Vamos lembrar agora da maçã. A maçã foi irradiada, ou seja, a radiação saiu e chegou na maçã. A maçã sofreu uma exposição externa. Por isso que eu como a maçã sem problema nenhum. Agora vamos supor que a radiação entrou em contato com a maçã. E agora, vocês comem essa maçã? Não. Hein? Vamos voltar. A maçã foi irradiada. A radiação deixa de existir. Matou os micro-organismos, ótimo, aquela maçã está conservada, pode comer. Agora, a radiação, em vez de irradiar a maçã, a radiação entrou em contato. O material contaminou a maçã. E agora, vocês comem essa maçã? Não. Não, agora não pode comer. Vamos olhar aqui para essa figura. Ó. Isso aqui é a radiação. Está chegando no braço da pessoa. A pessoa está sofrendo uma exposição externa, ou seja, a pessoa está sendo irradiada. Agora olha só aqui, ó. Olha onde é que está a radiação. Em contato com o braço da pessoa. A pessoa agora está contaminada. Então, vamos supor que a minha mão foi irradiada. Isso quer dizer que eu entrei em contato com a radiação? Não. A radiação chegou na minha mão e me irradiou. Você me cumprimenta? Irradiado. Você está contaminado? Irradiado pode cumprimentar. Pode cumprimentar. Se eu fui irradiado, a radiação deixa de existir. Eu posso ter sofrido dano ou não, mas eu não me tornei radioativo por causa disso. É o mesmo caso da maçã. Agora olha só, em vez de eu ser irradiado, agora eu estou contaminado. Eu entrei em contato. E agora, você me cumprimenta? Não, não faça isso não. Também existe uma forma de monitoração que a gente faz para garantir que as pessoas não estão incorporando, seja por inalação ou seja por ingestão, material radioativo. Ou seja, a gente está tentando evitar que a pessoa sofra uma exposição interna. Tá? Então, a gente faz todos esses tipos de monitorações para garantir a segurança das pessoas. Só uma pergunta com relação a essa questão do raio-x. Raio-x, né? Lá tem a questão da radiação, né? Eu estou com um problema, eu quebrei um braço, né? Eu vou lá, o médico vai pegar um raio-x, né? Eu fui irradiada. Isso, né? irradiado. Irradiada. Mas isso não significa dizer que a pessoa que está comigo, não. Ao sair dali, não acontece mais nada com a pessoa. Nada. Mas, se por exemplo, se eu for, eu não estou com o braço quebrado, mas eu vou acompanhar o meu sogro que está quebrado. Eu também vou ser de você? Depende. Nesse caso, a radiação que sai do equipamento ela é direcionada para o local onde se deseja formar uma imagem interna do corpo. Então, somente aquela pessoa que está ali com o braço que vai ser irradiado, ou seja, que vai fazer o raio-x, é que vai receber a radiação. E essa pessoa vai usar um protetor de chumbo no seu corpo, é o ideal, é o correto, para que a radiação chegue somente no lugar onde se deseja formar a imagem.
para que aquilo não chegue no seu corpo onde tem os seus ossos sadios. Não tem necessidade de passar radiação por ali. Quer dizer que eu, como acompanhante, não tem problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Caso ocorra. Caso ocorra o quê? Essa irradiação de uma pessoa que está lá acompanhando ou do povo dela no corpo inteiro? Não vai acontecer nada. Por que da proteção? Vamos lá. Uma outra pergunta só para complementar, porque eu sou vítima disso aí, ó. Tá. Por exemplo, durante o ano, acompanhei meu sogro no início do ano para fazer uma cintilografia. Lá pelo mês de setembro, acompanhei novamente para fazer um raio-x no tórax. E lá no final do ano, novamente. Eu tive algum problema com relação a isso? Teve algum problema? Olha só. Geralmente eu fico exposto porque eu tenho que acompanhar, porque não pode cair, não pode. Tá entendendo? Certo. No caso do raio-x, não tem problema nenhum. Até porque você não vai estar recebendo diretamente aquela radiação. No caso da cintilografia, o paciente recebe uma pequena quantidade de material radioativo e aí ele mantém aquele material radioativo dentro dele. Durante um pequeno espaço de tempo, ele emite radiação. Então, nesse caso, você pode até estar recebendo um pouco. Mas a quantidade é tão pouca e essa radiação vai embora tão rápido que é muito baixo, é desprezível a quantidade de radiação que você pode estar recebendo. No caso da cintilografia. Agora, respondendo a sua pergunta. Obrigada. De nada. O raio-x, ele traz um benefício, tá? Ou seja, ele possibilita ao médico visualizar internamente e dar um diagnóstico correto. Agora, se você faz diversos raios-x ao longo do ano, isso pode trazer um dano. Tudo tem que se colocar numa balança. Existe um princípio da justificativa. Você vai usar a radiação, você vai ter algum benefício daquilo? Você não pode usar a radiação à vontade. Você não tem nada quebrado, vai lá e irradia só porque você quer ver o seu osso. Que benefício isso vai te trazer? Agora, se você tem um dano, uma fissura, ou você tem uma suspeita de algum dano, é justificável utilizar a radiação, porque ela vai trazer um benefício. Ou para descobrir se você tem aquela doença, ou para deixar você tranquilo dizendo que você não tem aquela doença. Agora, o uso da radiação deliberadamente, várias vezes, repetidamente, pode trazer um dano. E a radiação desse raio-x, o Ricardo vai mostrar mais à frente, a quantidade de radiação que você recebe em um raio-x, por exemplo, é muito, mas muito maior que nós, trabalhadores, recebemos dentro da nossa instalação. Se for construída aqui, vai ser construída a unidade de Santa Quitéria para exploração de urânio e beneficiamento do urânio. Um trabalhador, uma pessoa que vai estar lá mexendo com aquilo, vai receber muito de radiação? Não. O urânio, ele tem muito baixa atividade específica. Ele emite pouca radiação. E todos os requisitos de segurança são utilizados. A quantidade de radiação que um trabalhador recebe é menor ao longo do ano inteiro. Todo dia ele vai lá trabalhar, todo dia, o ano inteiro. Ao final desse ano, a gente sabe a quantidade de radiação que ele recebeu. É menor do que uma mamografia. Uma mamografia que você vai lá fazer, ou uma radiografia do braço, já é mais radiação do que essa pessoa que vai trabalhar o ano inteiro na exploração do urânio. Tá bom? Existem 3 fatores que a gente usa para proteger as pessoas: tempo, distância e blindagem. É muito simples. Se isso aqui é uma fonte de radiação e está emitindo radiação em mim, olha só, eu estou muito perto dela, certo? E estou recebendo radiação. Vocês acham que agora eu estou recebendo a mesma quantidade de radiação? O que eu fiz? Me distanciei, eu me afastei. Olha só, quanto mais longe você ficar da radiação, menos você recebe. E outra coisa, se eu estou recebendo radiação aqui por 10 segundos, eu recebi uma quantidade. Agora, se eu ficar o dia inteiro aqui perto dessa fonte de radiação, eu recebo uma quantidade muito maior, né? Então a gente pode utilizar o tempo para
diminuir a quantidade de radiação que a pessoa recebe. Agora, se não tiver jeito, a pessoa não tem como se afastar, a pessoa tem que ficar ali um determinado tempo, o que a gente pode fazer para proteger ela, já que não pode usar nem o tempo nem a distância? Blindagem. Se eu tenho que ficar aqui, isso aqui é uma radiação, constrói alguma coisa aqui na frente que seja uma blindagem. Se for radiação alfa, a própria roupa já é uma blindagem. No caso do raio-x, por que protege? Porque existe um benefício a pessoa ser irradiada no braço, porque vai ter um diagnóstico. Agora, não é benefício nenhum, naquele diagnóstico do braço, ela receber radiação no tórax. Qual que é o benefício aquela radiação chegar no tórax? Eu não quero diagnosticar nada no tórax, é no braço. Percebeu por que faz usa a vestimenta de chumbo? Bom, agora o Ricardo vai falar alguns dados a respeito da nossa empresa, a Indústria Nuclear do Brasil. Alguns dados sobre radiação, sobre os trabalhadores. Eu já adiantei a respeito do trabalhador ao longo do ano, que ele recebe menos radiação que um exame de mamografia, mas o Ricardo vai falar um pouco mais sobre isso. Senhores, seguinte, além de IBAMA e Comissão Nacional de Energia Nuclear, nós somos também fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Isso significa dizer que nós temos que cumprir todas as normas desses 3 órgãos, certo? A proteção radiológica, tá, é um capítulo à parte da segurança do trabalho, certo? Isso significa dizer o quê? Que a proteção radiológica, quem toma conta, por exemplo, é o supervisor de proteção radiológica, Marcelino, e eu, quando for submetido a todo o processo de certificação pela CENEM, certo? Então nós temos a seguinte coisa, a dose de radiação média da população mundial devido à radiação natural. Que radiação natural é essa? Vocês perceberam que ele pôs o detetor, né? E o detetor, né, funcionou por conta da radiação natural. Mas o que radiação natural é essa? Radiação proveniente dos raios cósmicos, certo? E do solo e das paredes. Durante um ano, nós recebemos 2,4 milisievert. Mas o que é milisievert? Quem lembra? Qual a unidade de velocidade? Como é que se mede velocidade? A velocidade de 80, o quê? Quilômetros por hora. Uma temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, toda e qualquer grandeza física tem a sua respectiva unidade. Não diferente é para a dose proveniente da radiação. Nós trabalhamos com o sievert, certo? Mas em termos práticos, nós iremos trabalhar com milisievert, que é a milésima parte do sievert, tá? Então, por ano, nós recebemos 2,4 milisievert de radiação natural, certo? Na INB, a dose anual para os trabalhadores é de aproximadamente 1 milisievert, certo? 1 milisievert. No slide posterior, vocês vão ver a comparação das doses. Na INB, devido aos baixos níveis de radioatividade que o Marcelino bem explicou, a chance da radiação proporcionar um efeito estocástico. O que é um efeito estocástico? É um efeito que tem a probabilidade de acontecer algum dano, certo? A probabilidade de acontecer algum dano nas atividades da INB é extremamente baixa, beirando a zero, certo? Na INB, devido aos baixos níveis de radioatividade que nós já falamos, não há possibilidade de um indivíduo apresentar efeitos determinísticos. O que é um efeito determinístico? É aquele que determina, é aquele que vai acontecer, certo? Ou seja, na INB não existe nenhuma probabilidade de um dano ser determinístico, certo? Ou seja, ele não pode acontecer. E esse slide eu achei de extrema importância, porque ele faz a comparação entre as doses, certo? Isso aqui, pessoal, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui tem fonte, ó, fonte da CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. A norma NN 3.01, diretrizes básicas da radioproteção. Tá? Olha só, o Marcelino falou anteriormente que a exposição de um raio-x, por exemplo,
raio-x dentário, é 1,6 milisievert, certo? 1,6 milisievert. Enquanto que as atividades em Caetité, por exemplo, nós temos a mina de urânio, é de aproximadamente 1 milisievert por ano. Por ano, certo? Ou seja, num raio-x dentário, em uma única exposição, você tem uma dose de 1,6 milisievert. E na atividade de mineração, em um ano, você tem aproximadamente apenas 0,96 milisievert. Ou seja, as doses são muito baixas, as doses são mínimas, mas em cima desse mínimo existe um controle máximo, um controle extremamente rigoroso da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Do IBAMA e do Ministério do Trabalho e Emprego, certo? Então, pessoal, por nós trabalharmos com essa atividade de mineração de urânio, nós somos também fiscalizados por esses 3 órgãos, tá? Saindo dos conformes, saindo da norma, que nós não saímos em hipótese alguma, tá? Quem responde é o supervisor de proteção radiológica ou o engenheiro de segurança da empresa, ok? No caso de normas trabalhistas. Aqui nós temos as funções do serviço de proteção radiológica, certo? Quais sejam? O SR, que é o Serviço de Radioproteção, deve desempenhar as seguintes atividades: controle dos trabalhadores. Controle dos trabalhadores. Então, os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, que nós vamos já ver o que é. Controle de áreas. Existem áreas livres, áreas supervisionadas e áreas controladas. As áreas controladas são áreas que necessitam de um maior rigor. Não que as outras não necessitem, mas a controlada, existe todo um procedimento para você entrar numa área dita controlada, tá? Controle do meio ambiente e da população. Como eu falei, nós somos fiscalizados pelo IBAMA. Então, nós temos que ter um controle no meio ambiente, certo? Bem como da população que vive no entorno da mina, certo? Nas palestras anteriores, eu participei de todas elas, as perguntas eram basicamente as mesmas. A mineração causa câncer, certo? A poeira vai contaminar nossos lares? Nós vamos ver que não, e o porquê desse não. Controle de fontes de radiação e de rejeitos, controle de equipamentos, treinamento de trabalhadores e registro de dados e preparação de relatório. São poucas as funções do serviço de proteção radiológica? São poucas? São muitas, né? São muitas as funções do serviço de proteção radiológica. Por quê? Porque a nossa prioridade, pessoal, quando nós produzimos o elemento combustível, que é a nossa atividade fim, que nós começamos com a mineração e beneficiamento, quando nós produzimos com responsabilidade social, preocupando-nos com saúde, meio ambiente, segurança, tá? Essas são as nossas metas. Nós temos que produzir com tais parâmetros, porque senão não funciona. E a preocupação inicial nossa é a população, a saúde dela, o meio ambiente, proteção radiológica e segurança, tá? Em Caetité, por exemplo, nós temos vários projetos sociais que o pessoal da comitiva de Itatira, que foi semana passada, foi apresentado todos os projetos a eles. Agora eu vou passar para o Marcelino, que ele vai falar um pouco dos equipamentos que são utilizados na proteção radiológica. Por quê? Existe um risco? O risco é mínimo. O risco pode chegar a 0. Mas, como tem esse risco mínimo, esse risco tem que ser controlado. E como é que se controla? Medindo. E como é que se mede? Através de equipamentos utilizados. Bom, esse aqui é um equipamento parecido com esse, que faz uma monitoração da área, né? Para conhecer, para a gente saber se esse local tem radiação ou não, a gente utiliza esse equipamento. A gente faz diversas monitorações em todos os lugares, dentro da instalação nuclear e fora dela, para garantir que os lugares não tenham um nível de radiação maior, um nível de radiação que possa causar algum dano. Então a gente tem que conhecer
os valores de radiação. Lembra que eu falei que a gente monitora a exposição externa, ou seja, a gente tenta saber se a pessoa está sendo irradiada. A gente monitora as contaminações, para saber se a pessoa está entrando em contato com material radioativo. E a gente também monitora a exposição interna, para garantir que a pessoa não está inalando ou ingerindo partícula radioativa. Como é que isso é feito? Existe um equipamento, uma bomba de ar, que suga o ar. É um equipamento desse tamanho, que vai sugar o ar. Esse equipamento tem um filtro dentro dele. O ar e suas partículas vão ser retidas nesse filtro. Depois a gente pega o filtro e faz uma medida se aquelas partículas do ar continham material radioativo ou não. Então a gente sabe o local que tem partículas radioativas e pede para as pessoas não entrarem nesses locais. Ou, se precisar entrar, que use máscara. Então é muito importante a gente conhecer o nível de radiação, qualquer que seja a via. Seja de radiação, seja de contaminação, seja de inalação, qualquer que seja a via, a gente tem que conhecer o nível de radiação para saber qual a melhor forma de proteger. Amostrador de lapela. Lapela é um equipamento, por conta da posição que ele fica, ele é apelidado de lapela. Ele fica mais ou menos aqui, para simular a respiração da pessoa. Ele fica aqui, ele tem um filtro, suga o ar, e a gente simula o que aquela pessoa estaria respirando se ela não estivesse de máscara. Então a gente mede a radiação que fica naquela lapela dele, nesse equipamento aqui. Contaminação de superfície. Esfregaço. É um filtro que a gente usa, onde a gente monitora bancadas, pisos, maçanetas, tudo que a pessoa possa entrar em contato e disseminar a contaminação, ou seja, espalhar aquela contaminação, aquele material radioativo. A gente faz um esfregaço daquilo ali e monitora, para ver se aquela poeira, se aquela sujeira tem partículas radioativas. Se tiver, a gente vai proceder alguma técnica de descontaminação, com água, sabão, ácido, se for o caso. E, em casos mais extremos, onde a radiação esteja impregnada, a gente quebra. Se for uma bancada, a gente quebra aquela bancada. Um piso, a gente troca o piso, a maçaneta. Pancake, é isso aqui, ó, é exatamente esse equipamento. Para que ele serve? A gente faz uma varredura dos locais, a gente monitora o corpo da pessoa para saber se a pessoa está com material radioativo impregnado no corpo. Se tiver, a gente também vai efetuar procedimentos de descontaminação a partir desse equipamento. Aqui são equipamentos de proteção coletiva, que o Ricardo falou. Tudo que eu falar de equipamento de proteção individual, macacão, máscara, bota, luva, tudo que os trabalhadores têm que usar para evitar entrar em contato com o material, eu estou falando de procedimentos individuais, de proteger a pessoa ou o indivíduo. Mas existe também equipamentos que protegem mais de um indivíduo. Por exemplo, o sistema de abatimento de poeira. Isso aqui é água. Isso aqui é um britador, ou seja, é onde diminui a rocha, onde contém urânio, diminui através da britagem, e é claro, isso gera poeira. E pode ser que nessa poeira tenha algumas partículas radioativas. Então, existe esse procedimento de inserção de água para abaixar a poeira, para evitar que dissemine aquela poeira. Isso é um sistema de proteção coletiva. Controle de acesso para a área controlada. Aqui onde a gente está é uma área livre. Todo mundo fica aqui o tempo que quiser, entra e sai a hora que quiser, porque é uma área livre, é uma área desprovida de radiação. Não totalmente. Lembrem que o ambiente é radioativo, nós somos radioativos. É desprovida de uma quantidade de acréscimo, de uma quantidade a mais de radiação. Por isso é uma área livre. Agora vamos supor que a gente comece a trabalhar com urânio aqui. Agora já não vai ser mais uma área livre, vai ser uma área controlada, onde a gente vai controlar quem entra, quem sai, quanto tempo fica, qual que é a melhor forma de se proteger, se ela vai usar um macacão impermeável, se ela vai usar uma máscara, uma bota, uma luva, se ela vai ter que entrar em contato com alguma coisa, ela vai ter que usar outro tipo de luva mais potente ainda na questão da segurança. Então, existe um documento que a gente faz para proteger as pessoas.
Se você precisa entrar numa área controlada, a gente vai assinar um documento e descrever qual que é a forma, qual que é o procedimento de proteção. Você pode entrar naquele local, mas você vai ter que usar esse equipamento, vai ser feita essa monitoração. Então, existe esse documento e os equipamentos e o tempo. Qual que é o tempo que você pode ficar exposto àquele nível de radiação? Aqui são os equipamentos individuais que eu falei, ó, o macacão impermeável, o macacão de pano, luva, bota, capacete. Olha só, essa pessoa aqui está tão bem equipada que não tem a menor chance de uma partícula radioativa, de um material, impregnar o corpo dessa pessoa. Depois é só ela tirar todos esses equipamentos e se tinha radiação naquele local, a radiação vai ficar nesses equipamentos e não na pele, não no corpo dessa pessoa. Controle ambiental. A gente não está preocupado somente com as pessoas, somente com os trabalhadores. A gente está preocupado também com o meio ambiente, porque existe uma população ao redor daquilo ali. Então a gente precisa controlar o meio ambiente, controlar a radiação que possa estar indo para o meio ambiente, para que essa radiação não chegue na população. Então a gente controla a água, a gente faz monitorações na água, no solo, no ar, para ter certeza de que aquela radiação está restrita à nossa instalação. Ela não está saindo e muito menos chegando na população ao redor. Existe um programa de monitoração ambiental. Essas aqui são as fases. Fase pré-operacional. Para que serve isso? Antes da exploração. O homem não chegou lá e não tirou o urânio ainda, mas já se sabe que existe urânio ali. Então, antes dele tirar o urânio, a gente faz todo tipo de monitoração possível naquela região. Para quê? Para depois, quando o homem começar a retirar o urânio, o homem começar a intervir no meio ambiente, o homem começar a mexer no meio ambiente, a gente continua monitorando para comparar. O que o homem fez? Antes era esse nível. Agora que o homem está mexendo, qual que é o nível? Quanto que aumentou? Se é que aumentou? Então existe uma fase pré-operacional. Existe a fase operacional, enquanto está acontecendo a exploração, aí é que a gente aumenta mais ainda as monitorações, né, os itens de segurança, a gente aumenta mais ainda aqui na fase operacional. E depois existem as fases de descomissionamento. O que é isso? A gente tem que provar para os órgãos licenciadores, antes de começar a explorar, nem começou a retirar urânio ainda, e a gente já tem que provar para eles que quando a gente acabar de tirar, como é que a gente vai devolver aquilo ali. A gente não vai chegar lá, mexer, tirar o urânio e pronto, agora não tem mais, não quero, vou embora, tchau, vai ficar do jeito que está. Não, nem a gente quer e nem a gente pode fazer isso. As normas brasileiras não permitem. A gente tem que provar, fazer documentos, estudos e provar para os órgãos licenciadores o que a gente vai fazer depois que acabar a exploração do urânio. E é exatamente isso que a gente faz lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde eu moro. A mina de urânio em Poços de Caldas começou a operar, ou seja, a exploração de urânio lá começou em 1982 e acabou em 1995. Até hoje nós estamos lá com uma equipe de mais de 200 pessoas trabalhando nessa fase aqui, ó, descomissionamento. Tentar devolver o meio ambiente o máximo possível como ele era antes do homem, antes da gente explorar. Então, são feitas revegetações, são feitos controles da água. Se a gente está liberando água para o meio ambiente desprovida de radiação, tudo isso é feito. E tudo isso a gente tem que provar para os órgãos licenciadores. Senão eles não deixam nem a gente começar. Se a gente não provar como que a gente vai fechar, eles não deixam nem a gente começar. Tá bom? Bom, a fase pré-operacional é exatamente nessa fase que a gente está hoje, aqui no projeto Santa Quitéria. Ou seja, a gente está fazendo monitorações, foram feitas de 2011 a 2013, antes da gente explorar como é que está aquele ambiente. Naturalmente, o que tem naquele ambiente de radiação? Quando começar a explorar, a gente vai ter capacidade de comparar. Lá em Poços de Caldas existe um laboratório ambiental, onde a gente faz todas as análises. As amostras saem daqui e vão para lá serem feitas as análises, para a gente dizer se no solo, na água, no ar, existe material radioativo. Tá acabando. E por fim, um programa de monitoração ambiental
O Ricardo fez um estudo, fez uma pesquisa, e ele levantou esses artigos, que foram publicados em jornais, em revistas científicas mundiais, onde comprovam que a mina de urânio não tem ligação nenhuma com câncer. Onde eu moro, em Poços de Caldas, foi uma mina de urânio, exatamente como vai ser a daqui. E não tem nenhuma ligação. A cidade de Poços de Caldas não tem uma incidência de câncer maior na população porque teve essa mina. Não tem ligação nenhuma, uma mina de urânio, com a incidência de câncer de uma população. Isso é fato. Não somos nós que estamos dizendo. Foram pesquisadores do mundo inteiro que fizeram um estudo e chegaram a essa conclusão. Só para começar a discussão, recentemente eu li um artigo publicado numa revista brasileira, não é de nível internacional, não é de alto impacto, mas ela falava justamente dessa questão. As cidades que o urânio está presente, que há essa exploração, não há órgãos para detecção de câncer. Ou seja, as pessoas que por alguma aventura se sentem mal, ficam doentes, vão para outras cidades, elas têm que mentir, dizer que é naquela cidade para poder ser atendida. O que é que acontece? Ela é diagnosticada como um caso de câncer daquela cidade. E tem um equipamento para poder detectar câncer. Como é que se explica isso, né? Isso pode até ter acontecido em Caetité, que é uma mina de urânio. Eu não sei te dizer qual que é o nível da saúde pública da cidade de Caetité. Mas em Poços de Caldas, que é onde eu moro, eu te garanto que isso não acontece. Existe a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que está instalada na cidade de Poços de Caldas. Existem 3 hospitais grandes, públicos, na cidade de Poços de Caldas. Então as pessoas não vão fazer diagnóstico em outras cidades. Elas fazem o diagnóstico em Poços de Caldas. Tem um hospital da Unimed lá que tem todos os equipamentos possíveis para detecção de câncer. E se alguma pessoa tiver câncer nessa cidade de Poços de Caldas, ela vai ser diagnosticada na cidade de Poços de Caldas. Isso eu te garanto. Hoje. A mina foi desativada quando? A mina foi desativada em 1995. Na época, tinha? Na época eu não sei nem se tinha esses equipamentos de detecção. Mas... Esse negócio, né? Porque na época, acredito que eu não tenho dados fiáveis, mas nem você, parece. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela faz estudos. E ela levantou recentemente esse tipo de informação, tanto em Poços de Caldas quanto em Caetité. E ela concluiu, olha só, nós somos os operadores, a indústria nuclear do Brasil, somos nós que retiramos. A Comissão Nacional de Energia Nuclear são os fiscais. Eles estão ali para nos avaliar, para ver se a gente está fazendo algo errado e que possa causar algum dano na população. Eles não podem deixar, vamos dizer assim, eles são os delegados. Eles fizeram um estudo e eles chegaram à conclusão de que não existe incidência maior de câncer em nenhum lugar que contenha mina de urânio. Eles chegaram a essa conclusão. Aqui é um mapa de onde vai ser o empreendimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Santa Quitéria, Canindé, Itatira. Aqui, nessa região, perto de Itatira, Lagoa do Mato, Queimado, Morrinhos, nesse local roxo aqui é onde fica a jazida, é onde no futuro será a mina de urânio. É isso. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida... Vai, Leandro. Depois Leandro, é bom subir pra ali, vai. Boa tarde, pessoal. O tempo tá quase acabando, acho que... Desde que estourou essa questão da mina, eu tenho me interessado, não me aprofundei, nem tenho expertise na área, igual vocês, mas é um assunto que traz curiosidade, porque a gente que mora mais próximo, né, a gente fica um pouco preocupado, com o pé atrás.
mas dentro do levantamento que eu tentei fazer, nos meus estudos, a gente consegue observar duas versões. Né? Uma do INB, né, da empresa de vocês, e outras de pesquisadores ou de órgãos que não estão ligados diretamente com a exploração da mina. Né? E a gente vê discursos totalmente divergentes, totalmente contrários. Né? O Instituto, eu tenho até aqui um boletim, não sei nem se... Não consigo nem dizer a veracidade dele, mas... Indústria, né? Indústria. Mas a indústria diz que, por exemplo, em Caetité não teve aumento de número de cânceres, mas outro artigo prova que essa questão, né? A região não tem aparelhagem para detectar essa questão do câncer, diagnosticar. Né? As pessoas têm que recorrer a outras cidades e aí lá vão ser diagnosticadas esses casos. Né? Então ela não passa a ser contabilizada como um incidente com decorrência da exploração do urânio. E a gente vê essa questão totalmente contraditória. E aí eu peguei aqui um relatório, eu peguei só as conclusões, que era o que me interessava mesmo. Da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, desse Brasil. Vocês devem conhecer. O relatório traz diversas discussões. Né? E dentro das conclusões ele vai dizer que as experiências internacionais, né, da exploração do urânio, né, países que se deteram a explorar o urânio, tiveram malefícios diversos, desde contaminação do solo, água, ar, incidência significativa de cânceres e outras séries de enfermidades decorrentes do contato com o material. E, bom, desde a total ausência de programas de acompanhamento da saúde dos trabalhadores, do INB e da população de suas redondezas, né? Também indicativos de negligência e omissão, as palavras que eles usam, de omissão criminosa com que agem as autoridades responsáveis por suas atividades. E aí ele vai falar também que o INB ele se baseia em uma lei decretada na época da ditadura militar, que faz com que o INB tenha um sigilo das informações. Ou seja, ele tem autoridade para esconder e não publicar isso. São dados da relatoria. E o outro lado, né, que é um boletim do INB, que a gente vê aqui que uma pesquisa comprova que não aumentou o número de cânceres. Em Caetité, por exemplo, em 95, era de 6,50%, e em 2005, 6,60%. Outras pesquisas dizem que esse diagnóstico é devido à falta de monitoramento da região, de não ter aparelhagem e etc. Bom, e aí essa problemática que a gente quer levantar porque fica algo obscuro, pouco entendido. Porque assim, o que a gente vê é os benefícios que vocês mostraram pra gente, né? Que vai trazer aumento de trabalho, oferta de emprego, os benefícios da radiação. Só que a radiação aqui a gente vê que é em menor quantidade, e a dúvida é, a radiação do urânio vai ser em quantidade que vai afetar a saúde da população ou não? Como é que vai ser os procedimentos? A relatoria também fala que ocorreram, né? Cita aqui uma série de fatos que ocorreram durante, por exemplo, em 2000, né, vazamento de 5.000 metros cúbicos de óxido de urânio denunciado 6 meses depois e só desmistificado após mais 3 meses. 2002, vazamento na área de condicionamento de Yellow Cake, que é o urânio, não é isso? Mantido em segredo. Em janeiro de 2004, a bacia de retenção de materiais finos transborda 7 vezes, liberando líquido com concentração de urânio 238, que é o que vocês explicaram, rádio 226 ao meio ambiente. E aí uma série de outros fatos que não vale nem a pena a gente, né, tentar se debruçar porque vai ter mudar tempo. Eu acho que eram esses fatos que eu queria que
ficassem mais claros, né? Assim, para a gente, questão de procedimento, segurança, os reais impactos na saúde da população, da qualidade de vida, se realmente é esse benefício todo ou não. Ok, obrigado. Bom, é natural que surja essas dúvidas, é natural que surja artigos e pessoas contra. É claro que a gente está aqui para explicar que a gente vai tentar ao máximo fazer as coisas com segurança, mas tem as pessoas que são contrárias. O que acontece é o seguinte, existe um órgão que fiscaliza tudo isso. Quando você fala que a ANB não é transparente, na verdade, tudo que acontece, a gente é obrigado a fazer um relatório e a mostrar para esse órgão, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quem expõe para a população são eles, não somos nós. Se eles julgarem que é melhor não fazer alarme e analisar o nosso documento, a gente está dizendo que teve um vazamento, que vazou tanto, que a gente está tomando as seguintes providências para conter aquilo. Tudo isso é dito no relatório, que vai para a CENEM. Ela vai analisar aquilo e vai acompanhar até o momento que realmente tenha certeza de que não vai trazer nenhum dano para a população. Se ela julgar nesse momento que é a hora certa de divulgar para a população que aconteceu aquele vazamento, mas que já está contido, ela vai divulgar. É ela quem decide se vai divulgar ou não. É ela quem controla toda a área nuclear do país. É ela quem sabe se quer ou não um alarme na população agora. Eu prefiro contar que a coisa já está mantida sob segurança. E não contar agora, vazou. E a população toda ficar com medo. Isso aí vai da cabeça da comissão, vamos chamar assim, do delegado. Tá? Nós estamos ali para ser julgados. Eu sou a pessoa que faço o relatório e mostro para a CENEM. Aconteceu isso e nós estamos fazendo isso aqui para tentar resolver. Tá correto? Você acha que a gente está indo no caminho certo? Se não, ela vai chegar como um delegado e falar, tá errado. Se você não fizer o certo, que é isso aqui, você vai preso. E é exatamente... Aos riscos. Aos riscos. Aos riscos, sim. Só que, como eu falei, para começar a operar, a gente é obrigado a falar para esse órgão e para outros órgãos, incluindo o IBAMA, o que pode acontecer. Existe um tópico que é resposta a emergências. A gente tem que descrever tudo o que pode acontecer. Tem uma bacia de rejeito. Se aquela bacia vazar, não, mas não vai vazar. Mas e se vazar? A gente é obrigado a dizer, antes de tudo que aconteça, o que a gente vai fazer para remediar aquilo. Antes de começar a exploração. Senão eles não autorizam. Se eu mandar um documento para eles desse tamanho, dizendo tudo como vai ser, e não falar como que eu vou cuidar de qualquer perigo que possa acontecer, eles não liberam. Mas e se acontecer um acidente? Não sei. Aí se acontecer, na hora a gente pensa. Não, eles não liberam. Eu tenho que provar antes o que eu vou fazer com determinado acidente. Eu tenho que prever qualquer tipo de acidente. Boa tarde. Eu estou vendo aqui que o que está acontecendo aqui, que vocês estão expondo, depois desse questionamento do professor Leandro, é que vocês estão, digamos assim, sob a proteção de um órgão, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, fiscalização, certo? A gente conhece muitos órgãos que cuidam dessas questões de fiscalização no Brasil, né? Eu não sou dessa área ambiental nem nada, sou da área de telecomunicações. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a Anatel. A Anatel é um órgão que fiscaliza as corporações. E a gente vê muitos casos de omissão da Anatel, entendeu? Em relação a essa questão, a gente vê o quê? O corporativismo colocando suas garras diretamente no órgão de fiscalização, como é o caso da Anatel. Eu estou vendo aqui que os senhores hoje estão, digamos assim, sob a proteção deste órgão Comissão Nacional de Recursos Nucleares, né? E outra coisa que eu queria interrogar também é que parece que o Brasil está indo contra a questão
digamos assim, da política de geração de energia mundial, né? Enquanto outros países estão discutindo desativar seus programas nucleares, como Alemanha, o caso, o Japão, a Alemanha, o Brasil está indo contra isso, está querendo reativar o seu programa nuclear. Um país que tem grandes fontes naturais e renováveis de geração de energia, de maneira sustentável, mas, digamos assim, uma questão, digamos assim, política, o Brasil está preferindo investir em energia nuclear, ou seja, indo contra a maré e a tendência mundial. Eu não diria que o Brasil está contra essa maré de geração de energia elétrica. Vocês citaram muito bem, a Alemanha desativou suas usinas, mas em compensação ela compra energia nuclear da França, que tem 70% da sua energia. Mas tem um monte de aerogerador, né, na Alemanha. E aerogeradores, o material dos aerogeradores tem material nuclear. E também não está ainda com a sua contribuição a contento ainda, está com um índice ainda de contribuição para a população muito baixo. Tá? Essa parte de os recursos, praticamente os recursos hidrelétricos, pelo que a gente entende, né? Você deve ter mais estudado mais, você só tem agora essa região da Amazônia, porque todos os bons, as hidrelétricas que a gente tem hoje, praticamente isso aí vai se exaurir daqui a algum tempo. Concordo com você que tem também que ter essa parte de eólica, termal, tudo isso é válido. Agora veja bem, o homem não vive sem energia. Digamos que isso aqui é o mundo, é uma coisa limitada, certo? Se o homem esgotar toda a capacidade de energia do mundo, é o fim da humanidade. Então, quer queira, quer não, a gente vai utilizar todos esses recursos. E cabe a você saber como utilizá-los. Qual deles, né? Qual deles? Todos, eu concordo com todos. Concordo, sem problema nenhum, tá? Essa parte, você falou da época de 82, realmente, a parte da energia nuclear, ela realmente nasceu. Como é que se conheceu a energia nuclear? Infelizmente, se conheceu na época de conflito. Né? Hiroshima, Nagasaki. Todo mundo acha que a energia nuclear é para destruir a vida humana. Não. É geração de eletricidade e isso aqui que foi colocado. A gente não trabalha sob proteção, como você falou, da comissão. A gente trabalha sob fiscalização. Tá? Não só da Comissão de Energia Nuclear, como também do IBAMA. Tá? E o que a gente quer mostrar é exatamente esse lado técnico, porque se num debate você mostra uma argumentação técnica, beleza. Acho que pode ser em qualquer campo, na área da advocacia, como também na área de qualquer palestra. Agora, tem muita gente contra e não tem argumentação técnica. Nós fizemos uma palestra em Itatira e um estudante falou, mas lá em Caetité não tem ninguém, é uma cidade fantasma. Depois que começou a mineração de urânio, todo mundo foi embora. Mentira. Meu Deus do céu, quem foi que falou isso para vocês? Ah, foi um vídeo que apareceu aqui. Desculpa interromper, mas é complicado de ter um debate técnico com experts que nem vocês, né? Vocês têm mestrado na área, a gente é leigo praticamente. Mas eu concordo que você venha aqui e você exponha. Eu estou dizendo o seguinte, que tem muita gente que é contra sem argumentação. Não me referindo a você, não. Muita gente é contra porque é contra. Entendeu? Por que você é contra? Porque sou. Bom, então, Caetité é uma cidade fantástica. Caetité dobrou, Caetité duplicou depois que a INB chegou no local e outras empresas também. Tá aí essas comitivas que foram visitar. Eles não viram. Olha, o secretário do Meio Ambiente foi a primeira vez em março, de Santa Quitéria. Disse, olha, Norberto, eu não estou contente, porque eu queria ter visitado as comunidades. Eu vou fazer uma nova viagem e vou sozinho. Eu vou de carro, eu vou levar o meu biólogo, eu vou levar meu assessor, que é o Zé Bezerra, ele levou 4 ou 5 pessoas. E o que eles fizeram? Eles passaram uma semana. Eles chegavam numa bodega
para tomar uma cerveja, ou comer um sanduíche, ou tomar um café, e eles entrevistavam todas as pessoas. E a INB não estava com eles, não. Eles pediram uma visita na INB para ir lá e foram atendidos. E depois eles ficaram sozinhos. Depois você pode até conversar com o Homero Novaes, que é secretário do Meio Ambiente, o que ele viu sobre isso. Então, a gente, hoje em dia, a gente procura ser o mais transparente possível. Se você quiser visitar Caetité, eu não digo que você vá, mas eu posso pedir para vocês irem lá para visitar. Então, tem muita gente que tem uma visão, mas não conhece a coisa a fundo. A gente não, os trabalhadores nossos, eles fazem exame de sangue. Se tem detector de câncer, eu não conheço essa área médica. Mas os nossos trabalhadores, eles fazem exame de sangue. Tudo isso é controlado pela CNEM. Vocês vão poder acompanhar durante a fase de mineração todos os resultados de trabalho, como o Marcelino falou. É só solicitar a Comissão Nacional. Eu quero os resultados dos dados do mês tal. Acredito que vocês sejam atendidos, porque tudo isso é transparente. E a gente não quer deixar com vocês. Eu gosto disso, nós gostamos que as pessoas venham e debatem, a gente tenta responder. Tá? A gente não está aqui sobre proteção, a gente está mostrando esse lado técnico. Como é que vai ser? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente é fiscalizado? Tá? O senhor citou que a cidade dobrou, né? Mas falta outras coisas, né? Uma questão que já falou em caso de câncer, que não são detectados lá, mas em outras cidades, e também a questão da contaminação do solo. Ninguém de lá quer comprar mais os alimentos da cidade. A contaminação do solo. Falaram que a água subterrânea estava contaminada. Veja bem, o urânio existe na natureza. Se você fizer um poço aqui, o poço vai ter urânio. Não vai ter uma grande quantidade, porque poderia virar uma jazida, não. Ele vai ter urânio. Tudo tem urânio. A batata que a gente come tem um pouco de urânio. Então esse ciclo, o leite da vaca tem urânio, porque ela toma o capim que está no solo. Então, o que aconteceu? Disseram que os poços estavam contaminados. A comissão desmentiu isso. Lançou, inclusive, eu devo ter uma cópia, eu deixei com uma professora aqui também em Itatira e também em Santa Quitéria. Mas o poço foi lacrado. O poço foi lacrado enquanto ia fazer o estudo. Você tem uma coisa, tem uma caixa tem um buraco ali que tem uma coisa estranha. Então, crianças, não vão lá, vamos ver o que tem primeiro. Depois que viram que não tinha nada, que era só um buraco de um antigo peba que morava ali, liberaram para as crianças brincarem, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Tá? O poço foi liberado para consumo da população. Ele foi lacrado enquanto se fazia o estudo. Mas não, as pessoas dizem, foi lacrado. Então ninguém pode beber água daquele poço. Não foi isso. Então acho que falta as pessoas se inteirarem melhor de alguns assuntos. Eu acho que os senhores estão comparando uma mina em pequenas quantidades de radiação. Porque uma mina a gente vai mexer com grandes quantidades de radiação. Mas o urânio que está lá, você lembra que desde o início, o urânio 238 é 99,3% no mundo. E o 235, 0,7%. O urânio que está na Itatiaia, ele tem 0,7%. A gente vai fazer o quê? Mineração e beneficiamento de urânio. Vai fazer o Yellow Cake, que é a pasta amarela. Ele continua com 0,7%. Ele continua no seu estado natural. Você não enriqueceram. Ele não vai ser enriquecido aqui. Ele vai para fora. Para poder explorar, precisa de muita água. Sim, sim. Eu também vi nas minhas pesquisas uma região que não é nossa. Para explorar o urânio, dentro das minhas pesquisas, necessita de muita água. Né? Por exemplo, em Caetité, não sei a velocidade dos fatos nem a confirmação, mas é uma região que a decadência de água parece, né, ter essa decadência. E aí, para nossa região, né, que estamos no Nordeste, região, né, não tem água, né, os invernos ultimamente não estão suprindo a necessidade do trabalhador rural dessa região. E aí, o que se fazer? Porque vocês mostraram o assunto que ia ser, né, tirar essa água. Mas, e aí, eu acho que não tem outras fontes, né, de grandes reservatórios de água para poder abastecer a mina e a população. Veja bem, o estudo que foi feito para fazer uma adutora e abastecer o projeto Santa Quitéria,
é daquele açude Edson Queiroz que chama de açude serrote, tá? Quem fez o estudo não fomos nós que chegamos e dissemos assim, a gente vai querer tirar água desse açude. Não. A gente chega para o governo estadual, que ele pede para o seu órgão de Secretaria de Recursos Hídricos, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que é a COGE, de fazer um estudo técnico, e aí envolve aqueles ciclos decenais, de ciclos hidrológicos, tá? Então, baseado nesses ciclos, que realmente a gente fica um período de seca, desde de 54, de 74, e depois tem um período chuvoso. Baseado nesses ciclos hidrológicos, que são os técnicos que fazem esse estudo, eles colocaram que ali poderia ser realmente feita uma adutora desse açude. Mas veja bem, a adutora que sairá lá de Santa Quitéria, que viria até a mina, ela vai abastecer 3 comunidades. Antes de chegar na área industrial, ela vai abastecer Riacho das Pedras, Queimadas e Morrinhos. Então, se não tiver água para chegar nessa comunidade, claro que não vai ter para chegar até a área industrial. O que fazer? A população de Santa Quitéria, os políticos de Santa Quitéria, doutor, tem um estudo do Poço Comprido, que é 2 vezes maior do que esse Edson Queiroz. Olha, isso é uma solução. Agora, a gente não vai deixar de abastecer a população humana para ter água para a indústria, não tem a menor dúvida. Vai fazer o quê? Sei lá, uma campanha de poços. A própria empresa fazer Caetité utiliza poços, porque realmente as suas bacias de captação não chovem uma área parecida com a nossa. E quero crer que até lá, porque o nosso projeto está em fase de licenciamento ambiental, tá? Qual é a fase que nós estamos? Nós estamos em fase de uma audiência pública no qual vocês todos poderão participar, o nome já diz, tá? Você pode fazer sua argumentação junto ao IBAMA, tá? Você pode ser atendido, o IBAMA vai te colocar um condicionante da população de Cachoeira, como pode colocar ali, pode colocar um condicionante, não quero que vai faltar água, ele vai analisar isso, é o juiz para fazer. O que a gente precisa? Nós precisamos de 3 licenças do IBAMA. Uma licença prévia. O que é a licença prévia? Aprova o local do empreendimento. Depois, uma licença de instalação. Aí sim, você já pode começar a fazer a adutora, a estrada, a licença de instalação. Você pode começar a construir empreendimento. E, por último, a licença de operação. Então, essa audiência pública já tinha sido aventada de ter sido feita agora no mês de julho. No dia 23 em Santa Quitéria, no dia 24 em Lagoa do Mato. Mas o IBAMA está querendo mais um local. Pode ser Canindé, como pode ser, não sei, como pode ser Madalena, como pode ser também Riacho das Pedras, não sei. O IBAMA é que decide. Então, depois da audiência pública, é que a gente obtém a primeira licença, que é a licença prévia. Depois da licença prévia, se tudo correr bem, em 3 meses depois da audiência pública, você tem a licença prévia. E depois, com os 6 meses, a licença de instalação. E, por último, a licença de operação. Tá? Então, é essa fase. Então, quer dizer, o empreendimento deve sair no final de 2015, seria provavelmente o início da construção. E em 2017, termina o período da construção, que são 27 meses. O início de 2018, que seria o início dessa mineração. Tá? Boa tarde a todos, acho que todos me conhecem, né? Eu sou aluno, já fui aluno daqui, e junto com a professora Rafaela, a gente desenvolveu um projeto, o Dragão Adormecido, os danos da mineração de urânio e fosfato para o município de Itatira. Ou seja, os senhores falaram muito bem de Caetité, mas a gente tem documentários que foram feitos pela UFC, juntamente com o pessoal da Caritas Sobral, que são órgãos que lutam contra a exploração do urânio aqui em Itatira, aonde eles demonstram, vocês falam que tem projetos sociais. E por que as pessoas de lá falam que a água acabou, que o índice aumentou de câncer? E outra coisa, em Caetité não tem condição, assim como em Itatira, de atender uma demanda muito grande de câncer, de pessoas. Ou seja, lá eles eram encaminhados para outras comunidades, ou outras cidades, outros estados, para que pudessem ser tratados. Ou seja, por que não era constatado em Caetité? Porque eles não foram tratados dentro da cidade, dentro lá de Caetité. Ou seja, foram tratados em outros municípios. O lado bom, suponhamos, o lado bom,
os empregos. E o que é que vai gerar para a comunidade? Doenças, muitas doenças. Assim, eu digo porque eu estou estudando, continuo estudando, assim, não tenho tal autonomia de falar do assunto como eles. Mas assim, na nossa pequenez diante do que eles falam, é possível a gente ver, vai ser bom para quem vai trabalhar muito bem equipado, são estudiosos, que estudam sobre o assunto. Vai ser bom para essas pessoas. Mas para nós, pobres inocentes, vamos morrer calados e com a boca aberta pedindo água. Eu moro em Canindé, estava com 2 semanas que meu cabelo não via água, porque não tem água para tomar banho em Canindé. E é uma coisa que se alastra. Vocês riem porque vocês não passam pelo que o pessoal de Canindé está passando. Vocês sabem o que é você comprar um garrafão d'água de R$3 praticamente todo dia para você tomar um banho, porque não tem água? Então assim, a minha pergunta para vocês, o que vocês irão fazer caso a irradiação chegue assim a se alastrar, porque eles sabem que é muito alastrado e vai passar por diversos cantos, e da onde vocês vão retirar recursos para a implantação de adulto da água, porque é uma situação crítica aqui no nosso município. Obrigada. Só acrescentar uma pergunta, e o transporte? Como é que vai ser o transporte? Ézaro. O transporte da material. Obrigado pela sua participação, Ézaro. Veja bem, o que a gente sabe, Ézaro, é que quando for construído a área do empreendimento, você vai fazer uma cerca. E o que se sabe é que depois da cerca, você pode morar ali. Morrinhos, que fica a 4 km em linha reta, não vai sair ninguém de lá. Então, a gente não iria fazer um trabalho sem responsabilidade para afetar o açude de Morrinhos e afetar a população. Concordo com você que tem essa preocupação que uma senhora, numa palestra que fizemos em Morrinhos, minha casa vai rachar. Minha casa vai rachar. Tá? Então, o que ocorre é que tem muita coisa que as pessoas falam, né? Vai aumentar o índice de radiação. Não existe nenhuma comprovação que esse aumento de índice de câncer próximo de geração seja devido à radiação. Não existe. O que ocorre é que todo mundo quer ter um bode expiatório para algum problema que ocorre na região. Então associa logo que é urânio. Eu estava em Santa Quitéria, geólogo, fazendo mapeamento desse sol escaldante que chama Mês dos Bró, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu estava em Santa Quitéria, que fica a 68 quilômetros. Então um estudante falou, esse calor horrível é por causa daquele urânio lá de Cataia, né? Aí quer dizer, tudo é culpa do urânio. Aqui nós temos aqui pessoas de Madalena, você pode ter aqui alguém de lá, mas o ex-pároco falava que tinha galinha de 2 bicos, jumento loiro e um alto índice de câncer na população por causa lá da jazeira de urânio. E ainda dizia para o pessoal, gente, para não beber a água que passava na cidade, porque a água vinha lá da jazida. Olha, me desculpa, mas isso é uma mentira deslavada. Existe um divisor de água entre Madalena e entre a parte de Itataia. A água de Itataia vai para a bacia do Acaraú, ou seja, vai para norte. A água que passa na jazeira de Itataia, ela vai para o rio Guaíras, que depois vai para a bacia do Acaraú. A água de Madalena vai para o Jaguaribe. Como é que a água de Itataia vem? A água sobe morro? A água não sobe morro, né? Então, as pessoas ficam sempre tendo um bode expiatório para tudo que ocorre. Né? Culpa de urânio. Quanto à parte do transporte, você fala do concentrado, né? A parte do transporte de concentrado, isso é feito com a mesma rígida norma de segurança. Como é que é feito em Caetité? Vai ser a mesma coisa como vai ser feito em Caetité. É um comboio de containers. Dentro desses containers tem tambores selados e o container também é hermeticamente fechado. Ou seja, se um carro desse vier a cair e um tambor chegar a abrir, o container está protegendo. Aí, veja bem, envolve Polícia Rodoviária Federal, uma velocidade aí de 40, 50 quilômetros, e isso vai no Porto de Salvador.
e também técnicos de radioproteção, tanto da CNEM como da própria ANB, via rodoviária. Só isso do Dil. Roberto, porque alguns professores, algum pessoal da comunidade que foram convidados, eles gostariam de saber se a gente poderia liberar os alunos, porque 6 horas já tem uma turma entrando, e vocês ficariam com eles conversando mais uns 15 minutos? Eu acho que deveria liberar, porque 6 horas a gente tem que estar em Bandeira Nova. Tem uma palestra lá para os alunos também. Por mim pode liberar. Agora, gente, é o seguinte, a gente gosta de responder os questionamentos, tá? Isso, espero que a gente atenda, mas... Digo que uma pergunta aí, viu? Gente, chegando na sala, eu queria que os professores fossem só na sala para aguardar lá a chegada dos alunos, viu? Para ver lá a organização das carteiras. E a frequência que estava passando, por favor, traga ela até aqui. Pessoal, quero só dar uma boa tarde a todos. Eu vou falar com a comunidade. Eu vou explicar aqui como eu conheço, viu, José? É porque, se não faz da minha memória, não foi 2008, eu fui dela assistir a reunião lá na Itati, sou amigo. Nesse dia lá eu saí inseguro, mas eu já vou sair aqui seguro. Porque eu cheguei até a falar que quem mora assim distante de 60 metros devia ser prejudicial a mim. O senhor comprar 50 aí, pode morar até encostado, não vai ter prejudicial à sua saúde. Hoje eu vou sair aqui em 5 minutos, né? Que eu acredito que tem parceiro com a internet, vai com o pessoal de Santa Cruz do Mundo, que eu vejo algum erro federal, algum erro estadual e municipal, muito preocupado com a saúde. Como é que vai trazer uma menina daqui no município papel de amar a saúde? Eu acredito, por exemplo, eu vou sair aqui 5 minutos, tá entendendo? Apenas eu sou filho de associação, não conheço, mas vim assistir. Muito obrigado. Jadil, e também até respondendo também a pergunta, veja bem, o supervisor falou, isso aqui é uma área livre, mas se tivesse urânio aqui dentro já seria uma área controlada, certo? Veja bem, na mineração, aquele pessoal que trabalha com EPI, é quem trabalha diretamente com concentrado de urânio. Existe gente normal em trajes normais na parte administrativa, entendeu? Não precisa usar dosímetro. Quem vai trabalhar na parte administrativa, que vai ser dentro do próprio ambiente, não precisa usar dosímetro. Vai usar a roupa comum, a farda, uma camisa polo, um jeans, um tênis, e vai trabalhar na parte... Agora, aquele pessoal de EPI é que trabalha diretamente com urânio. Tá? Valeu, obrigado, hein? E Lúcia? Ok, amigo? Então, né, enquanto isso, a gente só agradece o Roberto, a equipe e os nossos convidados e a tia Fábio quer falar. Boa tarde. Gostaria de dizer para você o seguinte, a preocupação dos garotos aqui, professores e alunos, não é nada mais, nada menos com a situação. Nós sabemos que muitos órgãos, como o menino falaram ali, do Brasil, estão totalmente desacreditados em termos de segurança. O IBAMA, né? Foi falado muito sobre o IBAMA aqui. Nós sabemos que o IBAMA é um órgão que fiscaliza e, entre aspas, fiscaliza muito sério. No entanto, as nossas matas estão aí hoje totalmente acabadas. E a fiscalização do IBAMA está um empresário, determinados empresários, eles montam uma área, né? Registram uma área no IBAMA para fazer carvão. É a situação do carvão. E o que acontece? Não sei, 10, 20, 30 pessoas fazem carvão aleatoriamente, dizendo que é daquela pessoa. É aquele empresário que compra, é aquele empresário que leva. Deus sabe qual hora da madrugada, qual os dias que as carradas saem. E o IBAMA onde é que está? Eis aí a grande preocupação da turma hoje. Também por conta de que alguns médicos, eles citam muito essa situação do câncer.
Nós sabemos que a nossa Itatira é um grande índice de câncer. Já tem hoje. Como eu brincava agora há pouco tempo ali com a professora, quando me falaram na água de Canindé, que vocês poderiam dizer, Canindé hoje não tem água, por causa da jazida. Então a jazida está lá debaixo do chão. Se hoje já não tem água, se amanhã tiver menos, não foi a jazida, né, que foi a culpada. Então, gente, tem várias coisas, encontros por aí, parte do território que a gente participa de encontro, que esse assunto vem à tona. Então, a preocupação deles é porque é um assunto ainda quase que desconhecido. Conhece no papel, né? Como o Leandro falou, não tem nenhuma segurança. Quem colocou no papel? Então, não deixa de não ser uma preocupação da comunidade em si. Tia Fátima, só interrompendo aqui, assim, a gente participou de uma reunião que foi com o pessoal, no dia que a gente recebeu esse DVD, que foi esse documentário que eu citei. A secretária de Educação de Meio Ambiente, ela acho que ela não sabe não o que ela estava fazendo ali. Porque assim, nós enquanto alunos que a gente estuda, a gente sabe, mas assim, tem gente, a secretária de Educação de Meio Ambiente, que ela viajou, que vocês falaram, foi. Uma mulher interrogou ela o porquê que ela estava lá. E a mulher, ela simplesmente calava, porque ela não sabia nem o que ela estava fazendo ali. Mas, meu filho, essa aí é a questão, essa preocupação. Você diz, nós estudamos, acabou de ser feito um estudo, mas esse estudo, quem nos garante? Como ele diz, a gente sabe que existe a questão das proteções e que no Brasil, no nosso Brasil, muitas coisas são camufladas. Nós sabemos que a coisa está bem aqui nos nossos olhos e alguém que é responsável está dizendo que está tudo às mil maravilhas. Eis aí a preocupação, é ou não é? Mas que também nós sabemos que não é por essa preocupação nossa, como eu já tenho dito muitas vezes em encontros por aí, essa nossa preocupação não vai deixar de acontecer, gente. Então, é bom a gente começar a se acostumar a estudar e se acostumar a trabalhar e a conviver com a situação. Porque não é por nós sabemos que não é por nós que vai deixar de acontecer da mina ser explorada, não é? Então, a preocupação está aí. Mas vamos trabalhar e nos acostumar com isso, não? A conviver. Chega só uma pergunta, por favor. Professora Fátima, a senhora falou, onde é que estão esses resultados? Eu esqueci de falar o seguinte, nós já entregamos o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. RIMA é um resumo do EIA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Tem uma cópia do EIA com a secretária de Meio Ambiente de Itatira, impressa, tem mais de 4.500 páginas. E tem outra com o secretário do Meio Ambiente de Santa Quitéria. Foram contempladas porque são os dois lugares onde a gente acha que vão ser as audiências públicas. Então a gente deixou uma cópia impressa. E o RIMA pode ser acessado, inclusive, até no próprio site da INB, inb.gov.br, www. Tá? Então, tem gente que está lendo, esse biólogo que foi junto com o secretário, desculpa, ele leu praticamente o RIMA, não deu que tenha conseguido ler todo, mas tem gente que abre e lê só o que interessa. Então, esses resultados dessa fase de pré-monitoração ambiental, olha, nós coletávamos, nós não, os técnicos coletavam água, peixe, leite, juazeiro, palma, solo e milho, feijão quando tinha nova safra, exatamente para ter a caracterização primária do meio ambiente. Isso tudo está dentro do EIA. Mas o que eu quis dizer não foi com relação ao estudo onde é que está. A nossa preocupação é com relação ao IBAMA, aos órgãos que recebem, né? No caso do IBAMA. Por quê? Muito bem, os senhores estão nos garantindo e eu acredito que todo o estudo é feito porque nós sabemos que programas e projetos, se não tiver tudo no papel, chegando na secretaria lá em cima, não passa mesmo. Mas qual tipo vai ser a fiscalização do IBAMA? Será que não é tal e qual a fiscalização com relação ao desmatamento, ao carvão? Eis aí a preocupação. Não é com relação a vocês. Porque o IBAMA também se questiona, e a gente faz trabalhos, e existe estudo com relação ao desmatamento. E, no entanto, desmatam aí aleatoriamente, da maneira como eu falei, um empresário registra uma área e 10 ou 20 que tira carvão, que faz carvão, repassa para ele aquela areazinha só quer. Pagando alguma coisa, eles... Deus sabe como, foi o que eu falei, Deus sabe como, né? Então... Isso não, professora Fátima, isso não vai acontecer pelo seguinte, não podemos comparar o carvão com o urânio. Primeiro, o urânio é monopólio.
Então, só a nossa empresa pode lidar com o urânio no país. O fato de ser monopólio, tem um órgão fiscalizador nacional, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que se reporta ao órgão internacional, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. É esse pessoal da agência que vai no Irã saber se eles estão fazendo reator. Então, só para a senhora ter ideia, existe um técnico da agência lá em Resende, onde a gente faz o elemento combustível para dizer quantos quilos entrou de urânio? 400 quilos. Então tem que sair os mesmos 400 quilos. Tá? Então acredito que a fiscalização do IBAMA e da comissão, e até talvez até de órgão estadual, vai funcionar conosco. Da própria comissão. Quando a gente começar a operar, vai ter um fiscal residente, provavelmente morando em Lagoa do Mato. Todo dia ele vai lá, ele bate foto e ele tem o poder de parar. Ah, isso aqui está errado. Acho que isso aqui para. Ele para. Essa é uma coisa. Esse fiscal tem esses equipamentos também para medir a quantidade de... Até melhor do que a gente. Quem faz os estudos de impactos ambientais, sociais? Uma empresa que foi contratada pelo consórcio, no caso pela Galvânica. Uma empresa Arcade de São Paulo. Então quer dizer que não é órgão público que faz os estudos de impacto. Uma empresa particular fez esse estudo e isso submete ao estudo do IBAMA. Aí outra coisa, de onde virão os recursos para esse empreendimento? Não é federal, é empréstimo do BND, que só libera quando tiver as licenças. É isso o pé que a gente tem atrás, porque eu não concordo, por mais que seja feito com a rigorosidade metódica que seja, mas é para ser, esse estudo é para ser feito por pessoas alheias à organização que está por trás do negócio. É feito, e foi feito assim. Mas é contratado pela empresa. Estamos mais uma vez nas mãos das corporações. Não, mas foi contratado pela empresa e vai ficar com um fosfato que alguém tem que fazer. Você acha que as empresas interessadas, no caso a INB, ou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou a Galvânica que vai explorar o fosfato, vocês acham que ela pega esse estudo feito por essa empresa que foi contratada e modifica os dados? Você acha que isso acontece? Eu não acho, nem tenho certeza que isso acontece no caso de vocês. Mas que a gente tem indícios que isso ocorre em outras situações afora. A gente vê nos telejornais, comprovadamente, do repasse de dinheiro mesmo. Ó, vai lá, eu não estou dizendo que é o caso de vocês. Claro. Mas com relação à no Brasil, a integridade dos órgãos licenciadores, dos órgãos que fiscalizam, por exemplo, o IBAMA e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles não estão, por exemplo, a par desse assunto, eles não estão liberando e não já está liberado, senão a gente já estava operando há muito tempo. Eles estão fazendo estudos rigorosos e analisando os nossos documentos para ver se realmente tudo que a gente está dizendo aqui vai se concretizar. A gente está dizendo que vai ser feito com segurança, que a gente já sabe como fazer, porque a gente aprendeu com as experiências de Poços de Caldas, que foi a primeira mina de urânio, agora com o CATTEM. A gente já passou por situações de acidentes, a gente já sabe qual que é a melhor forma de evitar. Então tudo isso a gente está dizendo. E isso está sendo dito há muito tempo. E os órgãos fiscalizadores, IBAMA e CENEM, estão analisando. A gente tem um rejeito radioativo lá em Poços de Caldas que chama Torta 2. É um rejeito muito mais radioativo que o urânio. A China comprou esse material da gente porque tem terras raras e eles se interessam pelas terras raras para construir eletrônicos. Então, para o Brasil, é ótimo se livrar desses rejeitos. É ótimo a gente mandar isso embora. A população ao redor de Poços de Caldas quer que esse material vá embora. Nós queremos que isso vá embora. E é guardado dentro do site lá na Está guardado dentro da instalação nuclear que eu trabalho. E aí eu fiz um estudo, a gente fez um documento e mostrou para a CENEM como que a gente vai embalar aquele material e como que a gente vai transportar esse material para o porto. Note, o Brasil é importantíssimo que isso vá embora. Eles estão até hoje analisando